Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre alguns livros que não funcionaram comigo. E o porquê? Bora lá? Bom, gente, eu tava pensando muito sobre o último vídeo que eu fiz, sobre as últimas leituras que eu tinha feito no mês de novembro. E eu pensei muito assim, nossa, as minhas leituras foram muito boas, que nem no mês passado e no outro mês. Então eu percebi que de um tempo pra cá, acho que uns 3 meses, eu não tive nenhuma leitura que me fez dar uma avaliação ruim ou uma avaliação assim, nossa, poderia ter sido melhor ou algo assim, sabe? Então eu fiquei muito pensativa sobre as leituras que eu não gosto. E aí eu vou explicar o porquê que algumas leituras não funcionaram comigo. E só pra deixar bem claro, gente, logo no início do vídeo, não são leituras que talvez eu te desestimule a ler só porque eu não gostei, tá bom? Outro dia eu tava vendo um vídeo de uma moça que ela dizia que Ana Karenina, pra ela, não foi um livro tão marcante. E eu fiquei assim, chocada, eu fiquei muito surpresa, mas eu entendo, é a opinião da pessoa, a experiência da pessoa. Em compensação, Ana Karenina, pra mim, gente, assim, tudo, Tolstói, esse é o livro da minha vida, eu amo esse livro, tá no top 1, assim, desde quando eu li. E tudo bem, a gente teve uma experiência completamente diferente, e eu acho isso muito, muito, muito válido. Eu não venho aqui dizer, não leia esse livro porque esse livro é horrível, é péssimo ou algo assim. Não, só venho falar pra vocês alguns livros que realmente não funcionou pra mim também, e tudo bem também. Mas chega de blabá e bora pros livros. O primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês, gente, é um livro, e eu ganhei esse livro, gente, faz um tempinho, logo no início, quando eu tava montando a minha biblioteca. Foi o mozão que me deu esse livro, porque eu queria muito alguns livros dessa editora específica, que foi Menina Má, da Dark Side. Esse livro aqui em específico eu tentei ler 2 vezes, e na primeira vez eu não me senti tão atraída pela narrativa, e eu falei, não, tudo bem, vou deixar pra próxima vez. E aí, na segunda vez, depois de algum tempo, meses depois, na verdade, eu falei assim, não, olha, esse livro aqui, tentei, não foi, bora ver. Agora eu tô realmente com vontade de ler esse livro. E eu li esse livro, eu acho que eu cheguei até a sua metade, eu tava quase... Não tava pra finalizar não, tava na metade do livro. Nossa, gente, esse livro não foi. A narrativa não me chamou a atenção, a forma como... Eu achei muito demorado, as coisas demoram muito pra acontecer. Tem um mistério, mas você obviamente já sabe o que aconteceu. Na verdade, você tá só esperando que as pessoas reconheçam que essa criança aqui tem traços bastante violentos. Então tem muito essa ideia de uma criança, ela já nasce ou não com esses traços violentos, já nasce com ideias e percepções que sejam negativas, sabe? É muito dessa filosofia. Só que não pegou tão bacana pra mim, eu achei o livro muito arrastado. Então acabei desistindo desse livro na metade dele, tentei ler pelas 2 vezes, não funcionou. E tá tudo bem, esse livro tem uma capa belíssima, ó, lindo, tem um fitilho bem bonitinho. E é isso, esse livro não funcionou comigo. Agora, outro livro que eu quero mostrar pra vocês. Esse livro é engraçado porque eu tava esperando muito por esse autor. Muito, muito, muito. Eu falei assim, nossa, eu vou ler esse autor é muito renomado, eu vou começar por esse pequenininho. Não vou começar pelo grandão. E eu acho que isso foi uma coisa muito negativa, porque os livros mais bem avaliados dele são os livros maiores. Que foi Thomas Mann, com seu livro A Morte em Veneza e Tonio Krüger. Na verdade, são 2 novelas aqui nesse livro. E eu acho que eu ouvi também que esse livro aqui, essas 2 novelas são muito autobiográficas. O Thomas Mann, ele se debruça muito sobre as opiniões dele. Recentemente eu tive um colega que leu esse livro e ele gostou muito da narrativa, gostou muito da escrita do Thomas Mann, tá super empolgado para ler outro livro dele. E assim, eu comprei outro livro do Thomas Mann. Se você já viu o vídeo de literatura alemã, você sabe que eu já comprei um outro livro do Thomas Mann. Quero dar uma outra oportunidade pro autor. Tem outros livros que são muito avaliados dele, muito bem realmente falados por aí. Mas esse aqui em específico não foi, gente. Não foi essa novela. Tem uma percepção aqui que ele fala sobre América do Sul. E ele fala, tipo assim, aquele pessoal do Sul, sabe? Tipo, a mãe do Thomas Mann, gente, ela nasceu no Brasil e ela foi pra Alemanha com 5 anos de idade. E aí, tipo, eles consideram a mãe do Thomas Mann uma pessoa que nasceu no Sul, então ela tem traços aqui da América do Sul, e aí ele fala, tipo assim, esse pessoal do Sul, sabe? Então foi um pouquinho assim, meio, o que você tá tentando falar, entendeu? Não foi muito legal. Se pra ser sincera, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu tava bem no início da biblioteca.
talvez, se eu reler agora, seja uma outra experiência. Claro que vai ser uma nova experiência, né? Porque outra percepção, outra bagagem. Mas não foi um livro que me pegou, não foi um livro que eu gostei. Eu também não gostei da escrita dele. Eu achei muito que ele se demora muito em pequenos detalhes, que são detalhes que, não sei, eu acho que tem uma carga muito filosófica que naquele momento não era o que eu queria numa leitura, então acabou não funcionando também pra mim. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro e se você gostou ou não. Mas foi um livro que não funcionou pra mim. Quem sabe eu tente reler em algum momento. Não, na verdade ficou uma coisa muito negativa, então eu acho que nem vou voltar, também não vou reler. Eu penso assim, vou ler outro livro do autor e é isso. Mas eu sei que esse livro aqui não funcionou pra mim e tudo bem também. Eu estou falando de 2 livros que eu não gostei, que não foram bacana. Agora, os 3 outros livros que eu vou falar pra vocês são livros que eu tenho um pouquinho de ranço. E tem algumas coisas, foram coisas que me incomodaram muito na narrativa. E são coisas que não incomodaram tanto para outras pessoas, porque são livros muito bem avaliados. Se você tem outra bagagem, se você teve outra interpretação, tudo bem também. Mas são livros que realmente eu tenho um pequeno rancinho, porque foram coisas pequenas, mas às vezes muito recorrentes durante a narrativa, que acabaram me deixando muito decepcionada com os autores e um pouquinho com as obras. O primeiro deles é uma autora que eu já falei aqui, e eu já falei muito bem, aliás, desse livro dela, do outro livro dela, não desse aqui, que é da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Foi o livro que eu comecei lendo Helena Ferrante, e assim, se você quer ler Helena Ferrante, eu falo, não comece por esse livro, deixa esse livro para depois, comece com a tetralogia napolitana, porque a tetralogia napolitana é maravilhosa. Eu li o primeiro e o segundo livro, falta o terceiro e o quarto. E assim, gente, o primeiro e o segundo, maravilhoso, incrível. A Helena Ferrante aborda tanta coisa naquele livro, gente. Um Amor Incômodo também, eu adoro esse livro. Não é que eu não gosto da Helena Ferrante ou algo assim, eu não gosto desse livro. Esse livro, ele traz muitas percepções sobre adolescência, sobre crescimento, na verdade. Essa personagem específica, ela tá passando daquela fase da infância pra adolescência, então muitas coisas vão mudando, o corpo dela vai mudando, o rosto dela vai mudando, a mente dela vai mudando, as percepções, as filosofias, tudo que ela vai vendo, ela vai se decepcionando, talvez não, ela se decepciona muito com o pai é uma figura que ela gosta muito. Sabe aquela ideia de que os pais, a mãe e o pai, eles são heróis, eles não cometem erro e tal, que a criança tem? A personagem principal tem muito dessa, principalmente com o pai dela, ela tem um carinho muito grande por ele. Tem um pai, tem a criança e tem a irmã do pai. A irmã do pai é uma pessoa muito problemática, que ele fala muito mal dela, realmente. Tipo, ele fala abertamente, tá na frente da criança. E aí ele acaba comparando a filha dele com essa irmã que ele não gosta. E isso é uma coisa muito chocante pra ela, ela não entende o que ela tá fazendo de errado, como ela pode estar se transformando naquela pessoa que ela nem conhece, ela nunca nem viu a tia dela. Então ela começa a buscar essa tia, querer buscar, tipo, eu não tô conseguindo me encaixar aqui nessa família e eu vou pra ali, eu vou ver se eu me encaixo com aquela tia. Enfim, gente, é maravilhoso, né, essa ideia? Maravilhoso. Mas eu sinto que a Helena Ferrante, ela, ao invés de criticar algumas coisas, ela normaliza certas coisas. E talvez essa seja a forma da Helena Ferrante de criticar muitas coisas e muitas coisas impostas na mulher, sabe? Principalmente numa criança, numa menina que tá crescendo e vai se tornar uma mulher. Tinha tudo para ser maravilhoso, mas tem algumas partes, algumas normalizações que me estressaram muito. O final eu achei... Eu não gostei do final, então é um livro, assim, que teve uma proposta maravilhosa, mas a forma como a Helena Ferrante faz me deu muita raiva, passei muita raiva com esse livro. Foi um livro realmente que não funcionou pra mim. Eu tento muito, assim, passar um paninho ali pra Helena Ferrante, tipo, me fazendo passar raiva. É um livro que eu vou dar 5 estrelas, gente. Se você fez eu sentir uma emoção muito grande, com uma raiva, ou talvez fiquei muito triste, ou eu fiquei muito feliz. Enfim, quando eu tenho muitas emoções muito intensas com o livro, eu acho que eu vou dar, no final, eu vou dar 5 estrelas pra ele, sabe? Com esse livro, acabou não acontecendo isso. Eu acabei terminando e eu acabei ficando com muita raiva desse livro, das personagens, de tudo da obra. Então foi um livro que realmente não funcionou pra mim. E me conte aqui se você vai ler ou se você já leu, o que você acha. Agora o livro, gente, esse livro, eu vou deixar o último
O mais polêmico por último, tá bom? Mas esse aqui também é um pouquinho polêmico. E eu estou falando de Kafka, à beira-mar, desse autor muito, muito, muito querido por muitos, o Haruki Murakami. Esse livro é um calhamaço, tem as suas 500 páginas. Eu li ele no finalzinho do ano passado e eu finalizei em janeiro desse ano de 2023. Aí, bati no meu óculos. E aqui tem as marcaçõezinhas, enfim. Gente, esse livro começou maravilhoso. Realismo mágico, amo, gabo, meu coração. Mas, gente, esse autor, meu Deus, não é o primeiro livro que eu já li do Haruki Murakami, foi o segundo livro que eu li. O primeiro eu já vi que ele tinha umas problemáticas, assim, de sexualização feminina. As personagens que ele colocava ali na história sempre tinha algum ponto que elas eram sexualizadas. E aqui, nesse livro, todas as personagens femininas, elas foram em algum momento sexualizadas. Os personagens masculinos, eles são complexos, eles são profundos, eles têm críticas, eles têm filosofias, eles têm questionamentos, nossa, gente, tem toda uma criação maravilhosa, uma descrição maravilhosa para eles, do passado, do presente, do futuro, o que eles estão pensando. Gente, é genial. É realmente muito bem escrito. Haruki Murakami escreve muito, muito bem. Mas aí, quando chega nas personagens femininas, ele acaba ficando em estereótipos. Tem uma personagem específica, gente, que ela realmente só entra na trama, faz uma coisa ali, com teor, como eu já falei pra vocês, e aí ela some depois da cena, e é isso, ela só teve essa função na obra. Aí, enfim, gente, tem incesto aqui nesse livro, tem muitas coisas realmente muito pesadas, e também tem uma cena de... Como eu posso falar sobre isso, gente? Como eu posso falar sobre isso? Tem algumas profecias, são 3 profecias, na verdade, e uma das profecias, ela acaba acontecendo de uma maneira forçada, e essa maneira forçada, ela foi normalizada nesse livro. A personagem, ela fala assim, você sabe que o que você tá fazendo, o que você vai fazer comigo é uma coisa errada, e você sabe que é algo que eu não quero fazer. Você tem noção disso, né? E aí, o personagem, ele fala assim, ele dá uma desculpa, mas ele claramente tem a noção de que o que ele tá fazendo é errado, mas basicamente ele não se importa porque é o que é pra acontecer. Gente... Nossa, gente. Nossa. Sabe? Eu fiquei, assim, chocada, assim, com a maneira que aquilo foi abordado no livro. Você não aborda um assunto dessa maneira, você não coloca essas informações dessa maneira, tão normalizado, tão tipo assim, é pra acontecer, gente. Tipo, não, sabe? Haruki Murakami escreve muito bem, mas nesse ponto ele peca muito, ele tem muitas repetições desses erros. E aí uma colega, ela falou assim, você já parou pra pensar que talvez seja essa maneira dele criticar tudo isso? Já pensei. Como a Helena Ferrante, ela coloca certas coisas assim pra te ficar com raiva mesmo, e você entende que é pra você ficar com raiva, que ela tá te criticando tudo aquilo, e aí você fala assim, nossa, eu tô com muita raiva disso, e aí eu tô criticando isso, mas eu sei muito bem que o que a pessoa tá fazendo é me mostrando que essa ideia que o personagem tem, que isso é normal, é a forma dela criticar aquilo. Quando isso acontece, lindo, ó, maravilhoso, não tenho nada do que reclamar. Mas nos livros do Haruki Murakami eu não sinto isso. Eu não sinto que essa é a maneira dele criticar aquilo, entende? Eu não sei, eu não vou saber dizer se esse é o pensamento dele. Ele é um homem japonês, ele tem... acho que cada sociedade vai trazer as suas percepções, né? Autores japoneses são bem famosos por terem muito dessa sexualização feminina, muito desses estereótipos femininos. E é muito triste ver isso, porque são autores que têm uma escrita, umas ideias maravilhosas, tipo Haruki Murakami, mas acabou que, tipo, isso acabou me decepcionando muito com o livro, porque eu sinto que são 2 personagens no foco, um dele, enfim, o outro teve uma construção maravilhosa, mas, gente, esse livro realmente não funcionou pra mim. Eu terminei de ler Na Força do Ódio, simplesmente não funcionou pra mim, é um livro que eu realmente não indico, ou talvez, na verdade, eu indico você ler pra você ter a sua percepção, e me contar também o que você acha, mas é um livro que não funcionou pra mim e é isso. Agora, o último livro, porque eu vou deixar por último, porque é o mais polêmico, porque ele é muito, 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 muito amado, e eu estou falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira, da autora brasileira, Carla Madeira, e eu não tenho mais esse livro, porque na primeira oportunidade eu falei assim, ó,
Tchau. Eu acabei levando pra troca, então eu vou deixar uma fotinho dele, tô falando desse livro aqui. Ai, gente, esse livro pequenininho, mas que traz muita coisa pra gente conversar. Não vou conversar sobre muitas coisas, mas vou explicar o meu ponto de vista do porquê eu não gostei desse livro, tá bom? A Carla Madeira tem uma escrita maravilhosa, maravilhosa, é uma escrita assim, uma narrativa, uma ideia, uma construção de personagens complexos, porque afinal o livro, ele é menos de 200 páginas, gente, sério, e ele é muito bem construído, todos os personagens, eles são complexos, eles são redondos, eles expostos pra gente durante a narrativa. O que eu não gostei do livro é que a Carla, ela aborda muitas problemáticas, e eu acho que algumas problemáticas, com a finalização do livro, volta para aquilo de normalizado. Esse livro é cheio de gatilhos, tá bom? Então, se você não gosta desse tipo de livro, não leia. De gatilhos. Eu acho que tá. Gente, todos esses livros que eu citei pra vocês são recheados realmente de gatilhos, então leia, por favor, a sinopse, veja se você tá ok pra ler esses livros, tá bom? Então, gente, é bem difícil falar sobre Tudo é Rio, porque é um livro muito complexo. É um livro pequenininho, mas muito intenso. Traz muitas violências que você sabe que realmente acontecem. São coisas que muitas mulheres passam. Mas eu acho que algumas coisas que foram colocadas na história foram tratadas de uma maneira muito normal. Talvez tenha sido esse o objetivo da Carla Madeira, te mostrar que aquilo é um problema, mas você precisa identificar isso. E aí talvez o livro seja muito bem escrito e talvez eu não tenha entendido. Mas eu sinto que, tipo assim, no meio da história eu tava lendo com esse pensamento. Ela tá fazendo isso de propósito. Mas a finalização do livro, ele me decepcionou enormemente. É uma coisa assim que... Nossa, eu esperava que fosse outro final. Então, é a minha percepção, tá bom? Foi a minha experiência. O final eu esperava que fosse outro, porque eu desejava que fosse outro final para aquela personagem, para aquelas personagens, sabe? Eu esperava que elas realmente saíssem daquele ciclo de violência. E, enfim, eu não vou dar muito spoiler, mas é um livro que não funcionou pra mim. Quando finalizou o livro, eu fiquei me sentindo muito, muito, muito mal. E é isso. Tudo é Rio não funcionou pra mim da maneira como pra muitas pessoas funcionou. E tudo bem também. Se você já leu, me conta aqui como foi essa experiência. Se você quer ler, me conta aqui também. E é isso. Ler algum desses outros livros. Me conta se você teve outra percepção, se você teve outra experiência, porque vai ser maravilhoso saber disso. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente, porque a gente tem bagagens diferentes e tudo bem também, né? Cada leitura vai ser bem diferente pra cada um. E isso é maravilhoso, essa troca de informações, essa troca de opiniões sobre livros, que é maravilhoso. E eu adoro isso, gente. E é isso. Um beijo. Tchau!